Estamos de volta! Deixa eu só arrumar aqui um negócio aqui. Aí. Estamos de volta. Salve, salve, professor Washington, mais uma vez para você gabaritar nas provas de informática para concursos públicos. Deixa eu só diminuir aqui. Ok. Galera, é o seguinte, conforme prometido, então vamos dar sequência aqui nos estudos de Excel, tá? Pessoal, nós já vimos fórmulas, nós já vimos um monte de pegadinhas, falamos de vários assuntos na parte de Excel, né? Falamos ali do autocompletar, do preenchimento automático, das pegadinhas em cima dali também, aquela penca de fórmula e suas, né, como que se usa cada uma. Então, assim, ó, Excel, conforme eu falei na última aula, o Excel ele não cai muito a barra de ferramenta, então o professor não vai ficar muito em barra de ferramenta. Eu vou passar rapidinho nas barras de ferramentas, porque é um assunto assim muito que não cai muito. Então a gente não vai ficar muito nessa parte de barra de ferramenta, porque o que mais cai nos concursos é a parte de uso mesmo da planilha em si, né? Então, essa parte de ferramentas, de barra de ferramenta, não é muito solicitada em concurso, tá? Então, beleza, pessoal, vamos lá. O professor também ativou os shorts é, no, no meu canal, então eu vou fazer de vez em quando alguns vídeos de dicas, né? Então eu vou estar sempre postando alguns shorts ali, tá? Em breve a gente também vai estar fazendo algumas lives, vou falando com vocês, vou ver se vocês acham interessante fazer umas lives principalmente correção de provas, tá? Principalmente das bancas CESP, Sesgran-Rio, enfim, das principais bancas que tem por ali, tá? Então tá, galera, vamos lá. Eu vou sumir aqui da tela para explicar para você o seguinte, ó, aqui no Excel, eu queria passar para vocês a opção chamada autossoma, tá? O autossoma, o autossoma é o seguinte, pessoal, então vamos supor assim, ó, que você tem aqui uma coluna com os numerozinhos, né? E lá na prova eles vão colocar assim, dessa forma, tá? Eles vão colocar os números na coluna A, de A2 até A5, e vão colocar o cursor na célula A6, tá? E aí, fazendo isso, eles vão perguntar para você o seguinte, clicando em auto... Isso é uma das perguntas, tá? Clicando em autossoma, considerando que a célula que está marcada é a célula A6, né? Clicando em autossoma, é somado automaticamente os valores de A2 a 5 e colocando o resultado em A6. Certo ou errado? O que você marcaria? Tic-tac, 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 pensando. Então quer dizer que se eu clicar em A6 e clicar em autossoma, automaticamente ele já me dá o total ali em A6. É isso que ele está perguntando na prova. Sim ou não? Resposta, não. Por quê? Ele primeiro vai montar a forma para você. Depois que você bater o Enter, que ele vai te dar o resultado. Então, essa é uma pegadinha importante em cima do autossoma. Então, por exemplo, aqui, ó. Se você clicar aqui na 6, tá? E vindo aqui, ó, em autossoma, deixa eu abrir aqui lupa. Deixa eu abrir aqui a lupa. Ancorado. Aí, agora deu. Tá, ó. Aí você vindo aqui, deixa eu só diminuir aqui. Pronto. Deixa eu sumir com essa barra aqui. Pronto. Essa eu não vou precisar, agora dá para aumentar um pouquinho aqui. Pá, 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 pá. Então, você colocando o cursor em A6, tá? E clicando lá no autossoma, então o que vai acontecer? Você vai aqui, ó, e clica. A pergunta da prova é, clicando aqui automaticamente, tá? É inserido o total na célula 6. Então, se você vai perceber que, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, você vai perceber que quando eu clicar aqui, ele não vai me dar automaticamente a soma. Ele vai me dar o que? A fórmula, tá? Então, toma cuidado aí nessa pegadinha. As pessoas que usam Excel falam assim, cara, isso é uma pergunta idiota, ele nem precisaria estar fazendo, né, falando sobre isso, e lá na prova eu vou saber. Não, você não vai saber, eu já vi muita gente, contador nasceu com uma planilha. Quando o contador nasce, já vem uma planilha grudada nele, né?
Então, aí é o cara que se acha o chefe do Excel, o dono, o criador do Excel. Provas de contador, já vi a galera errando uma questãozinha dessa, tá? Então não é automático, toma cuidado com a palavrinha automático. Então primeiro você vai bater o Enter, aí sim vai vir né, o resultado ali da soma. Muito bem. Outra pergunta que eles podem colocar em concurso é o seguinte: vamos supor que na coluna A eles colocam um conjunto de números e na coluna C5 aqui eu coloco alguns números aqui até a G5. Considerando que o cursor está em B5, tá? Que a célula ativa selecionada está em B5, o usuário clicou em autossoma. É correto afirmar que o resultado em B5 será 10. Ou será que o resultado em B5, após a confirmação, né, será a soma desses valores que estão aqui, ó, 7 com mais 6 dá 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, ou vai ser 25? E aí? Do jeito que está aqui, porque vocês percebem o seguinte, nós temos células com números aqui à direita da célula ativa e temos... Ah, tá, não, peraí que eu fiz errado, pessoal, peraí, é aqui, ó. Aqui também vai ter mais um númerozinho e aqui eles apagam, é bem aqui, é isso aqui. Então, ó, considerando que a célula ativa é A5 e o usuário clicou em autossoma, tá? Qual vai ser a resposta? Considerando os valores que estão aqui, vai ser 26, ou seja, ele vai somar o que está à direita da célula ativa, ou vai ser 6, ele vai somar o que está acima da célula ativa. O que você marcaria? Então, vocês percebem que você tem ali duas sequências, né? Você tem aquela sequência da célula A2 até a 4 e você tem a sequência da B5 até E5. E o cursor está, né, aqui na B5, na A5. Então, clicando em autossoma, o que vai fazer? Ele vai somar, ele vai dar prioridade para a coluna ou ele vai dar prioridade para a linha? O que você marcaria? Então, olha só, clicando em autossoma, a prioridade sempre é coluna. Então, mesmo que haja números do lado direito, tá? Neste caso aí, em formato de L, tá? Ele vai dar prioridade para a coluna. Ô, professor, mas se fosse em formato de um T, tá? Então, por exemplo, bateu o Enter aqui, então a resposta é 6 ali. E se fosse no formato de um T, tá? E são pegadinhas, galera. Pegadinhas sem cair nas provas. Ó, vamos supor essa sequência, tá? Essa sequência aqui, muito bem, ó. Agora, você percebe que o cursor está na D5. Do lado esquerdo da célula ativa você tem números, do lado direito você também tem números, e acima você também tem números. Então, você tem aí um T aí formado aí, né? Então, a pergunta do concurso é o seguinte. Eu só abrir aqui as minhas ferramentas aqui. Aí. A pergunta da prova é o seguinte, ó. Deixa eu mudar a corzinha aqui para vocês. Ó, você tem... Ah, não, não é essa a ferramenta que eu quero. É essa aqui. Ó, você tem números aqui à direita, você tem números aqui à esquerda e você tem números acima da célula ativa. A pergunta é, posicionando o cursor aqui em D5 e pressionando o autossoma, qual vai ser o resultado? Né? Ele vai dar prioridade para os números que estão à direita, para os números que estão à esquerda ou para os números que estão acima? Você fala, cara, é isso que cai em concurso? Não é possível que é isso que cai em concurso, exatamente é isso que cai nas provas, galera. Tá? Pegadinhas para você. Você acha o quê? Para você ganhar aquele salário maravilhoso ia ser moleza? Não é moleza. Não é moleza, tá? Então vamos lá, ó. Deixa eu só encerrar o negócio aqui.
Tá, agora foi. Agora foi. Olha só. Considerando então, clicou ali em D5. Clicamos aqui em autossoma. E agora, o que você marca? Olha, novamente o que ele fez? Prioridade para as colunas, tá? Novamente, prioridade para as colunas. Então, bate o Enter, tá aqui, prioridade para as colunas, então não importa. Outra situação hipotética. Tô falando igual o examinador da CESP. Hipoteticamente, o que você me diz? Eu escrevo aqui casa, na célula D2. Posiciono o cursor em D5. Aí a banca diz o seguinte: o usuário selecionou de D1 até D4 e clicou em autossoma. É correto afirmar que automaticamente o resultado em D5 será 8. E agora? O que você me diz? Ó, D1 é 2, D2 está escrito, tem um texto, está escrito casa. D3, número 2, D4, número 4. A pergunta em questão é o seguinte, que se do jeito que está aí, você vai lá, seleciona, tá, todo esse conjunto de células e clique em autossoma. A banca diz que automaticamente olha só a palavra que a banca está usando. Automaticamente. Diz que automaticamente o resultado em D5 será 8, certo ou errado? E aí, boa pergunta, né? Automaticamente, professor, será que automaticamente? Você falou que em outras situações ele não faz o autossoma automaticamente, né? Ele primeiro vai montar a função. Mas será que nesse caso ele grava, ele faz, né? Ele faz a conta automaticamente? Vamos ver então. Olha só que maravilha. Automaticamente, galera. Olha que maravilha. Você viu que automaticamente ele já me deu resposta 8. Então quer dizer o seguinte, que se eu tenho um conjunto de células e clico lá no autossoma e clico aqui no autossoma, aqui, ó, automaticamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os números e somar e colocar o resultado, tá? Professor, mas uma coisa que eu percebi, casa não é número, exatamente, tá? Casa não é número. E aí o que faz? Sempre que você tiver células selecionadas e essas células e essas células forem textos, pode colocar aqui os textos em células selecionadas para cálculo de soma são ignorados, tá? Então, esses textos são ignorados. Então, se tiver um texto no meio e mandou selecionar, isso tudo vai ser ignorado durante o cálculo, tá? Então, uma pegadinha excelente para concurso, tá? Excelente pegadinha para concurso. Muito bem, galera. Deixa eu só apagar aqui, tá? É isso aí, tá? Essas são algumas pegadinhas em relação à formatação do autossoma, tá? Muito bem. O autossoma, se perguntarem em concurso, o autossoma ele está na página inicial, dentro do grupo edição, tá? Dentro do grupo edição. Ainda que sobre a aba página inicial, você tem aqui todo o setor de formatação que nós temos no Word, alinhamento que nós temos no Word. Então, pessoal, assim, ó, como eu falei no início da aula, a gente não vai ficar falando aqui das opções do Excel, uma ou outra a gente fala, tá? A gente falou agora de autossoma, que está lá na aba final, mas ainda aqui na página inicial tem também as opções de formatação de números, que é importante você saber. Então, por exemplo, você clicando aqui,
por exemplo, ele já transforma em real, tem um sinal de porcentagem, tem o de milhar, ó, coloca as casas decimais, né? Então aqui são coisas interessantes, ó, vírgula, no caso adiciona casas decimais à direita e depois tira as casas decimais. Formatação condicional que nós vimos na aula passada, tá? E o autossoma está aqui. Outra coisa também que tem aqui, que é interessante nessa parte, deixa eu apagar aqui, que é isso aqui, ó. Manga, abacaxi, laranja, melão, abóbora. Meu Deus do céu, o Ceasa inteiro tá aqui. Vamos colocar aqui alguns valores, né? Valores aleatórios, tá? Outra coisa que cai em concurso, pessoal, bastante, é a parte de classificação, tá? Então, às vezes eles jogam aquele conjunto ali de... Eles podem jogar aquele conjunto ali de células com textos e números. Então, a manga tá R$2 o quilo, o abacaxi R$3 o quilo, a laranja R$4 o quilo, melão 12, abóbora 12. Muito bem, tá faltando melão e abóbora no mercado. Então, o que acontece? O que eles podem perguntar? Você pode perguntar isso aqui, ó. Considerando que nós temos considerando a planilha abaixo, o usuário selecionou, né, os nomes dos produtos e clicou aqui em classificar e filtrar. A banca diz que automaticamente os produtos serão colocados em ordem alfabética junto com os seus respectivos valores, tá? Ou seja, o abacaxi vai em primeiro, a abóbora vai em segundo e com os valores respectivos, tá? E aí, o que você diz? Você está ali, última questão de prova, você precisa dessa questão para ser um funcionário público, para ganhar bem, para ter uma vida tranquila, para ter um cartão Mastercard Platinum sem limite, para ter, sabe, viagens para Floripa, para Nova York, Istambul, que é um espetáculo, Ilhas Maldivas. Como é que você faz? Meu Deus do céu, vou ter uma vida inteira maravilhosa e eu dependo desta questão, uma questão ridícula. Então a questão diz o seguinte: o usuário selecionou os nomes dos produtos. Se clicar aqui em classificar e filtrar, diz que vai ser classificado em ordem alfabética, não precisa dos valores. Então vamos clicar ali e vamos ver. Clicou. Ó, primeiro erro que você tem que tomar cuidado. Sempre que falar a palavrinha automaticamente, errado nesse caso. O autossoma estava certo, mas nesse caso está errado. A informática ela não segue um padrão, né? Porque geralmente a gente sempre quando fala assim automaticamente, simplesmente, obrigatoriamente, em concurso público, esse tipo de palavra a gente já considera como errado, mas na informática depende. Na informática depende. Então, neste caso, você vê que eu selecionei os nomes dos produtos e cliquei lá em classificar e filtrar, e mesmo assim ele não classificou, ele abriu uma caixa ele abriu, na verdade, o que a gente chama de Dropbox, ele abriu um Dropbox primeiro. Então, olha só, abre-se o Dropbox, agora sim, aí se a banca colocar uma imagem dessa, e agora? Considerando que o usuário clicou, ela selecionou o nome dos produtos, clicou em classificar e filtrar. Ao clicar em classificação de A a Z, é correto afirmar que os produtos serão classificados junto com seus valores. E aí, certo ou errado? Opa! Vamos ver? Olha só. Clica lá, abre clica lá, abre o Dropbox. Meu Deus, agora quase que não saiu. Pessoal, dá uma olhada no abacaxi. O abacaxi ele tem que subir e junto com o valor dele. Olha isso, com o valor dele, olha só. Ó, de novo ele abriu um avizinho, tá? Que também gera uma outra pegadinha. Quando clicar em classificação AZ, automaticamente ele também não vai fazer a classificação. Ele vai abrir uma caixa de diálogo. E nessa caixa de diálogo ele te tem duas perguntinhas. Qual que é a perguntinha? Expandir a seleção? O que é expandir a seleção? Quer dizer que é o seguinte, por padrão ele expande a seleção, ou seja, ele vai classificar os produtos e os seus respectivos valores.
ou você só quer classificar os produtos, ou seja, a classificação atual, tá? A seleção atual. Então, deixamos no padrão e classificamos. Pronto, olha só. O abacaxi, abóbora, laranja, manga, melão, você vê que os produtos ficaram em ordem alfabética junto com seus respectivos valores. Então, uma pergunta, aliás, uma pergunta interessante que eles podem fazer é que, por padrão, a classificação de A a Z, ela é de expandir seleção, ou seja, ela classifica produtos e suas linhas. Exatamente, por padrão. Mas não é automático. Sempre vai abrir o quê? Caixa de diálogo para você. Muito bem, pessoal, é isso aqui, ó, tá? É isso aí, galera. Olha só, fechamos então essa aulinha aqui de Excel. A próxima, a gente vai falar das guias, tá? A gente vai ali nas guias inserir, layout da página, só que aí, como eu falei, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes. Uma ou outra coisa que eu passo, tá? Para a gente fechar Excel com chave de ouro. Lembrando que independe da versão. Hoje nós temos o Office 360, independe. Tudo que eu estou passando serve para todas as planilhas, tá? Então relaxa. Ah, você está no Excel 2016, não tem problema, relaxa, né? A base é a mesma, os comandos são os mesmos, menus são os mesmos praticamente, então não muda nada, tá? Então é isso, galera. Até a próxima aula com o professor Washington em Excel para você.